convite feito pela Fundação Lehman para estar aqui. É um prazer poder trazer um pouco das pesquisas acadêmicas para quem está com a barriga no balcão, fazendo o dia a dia da nossa educação. É uma responsabilidade enorme falar depois da presidente nacional da Undime, de um secretário que está tanto tempo lutando pela melhoria da qualidade da educação em Jacareí. Eu sou a academia. Ai, meu Deus, eu apanhei aqui, né? Bom, mas se eles me convidaram é porque eu acredito que tem que ter uma base nacional comum, então tá tranquilo. Vamos lá, então o que eu trouxe para vocês, para ajudar, eu acho, nesse processo de reflexão, é um estudo que eu fiz, um estudo comparado de políticas curriculares. Então a ideia aqui é tentar ver, né, já que o Brasil tem se debruçado sobre essa tarefa de pensar a base nacional comum, como que outros países fizeram isso e como que funciona essa temática, que eu estou chamando de política curricular, ou seja, da decisão com respeito ao que se ensina e como se ensina nas escolas de outros países. Não, acho que fiz ao contrário. Vamos lá. Então, esse é o roteiro, eu vou apresentar a pesquisa, vou dizer o que eu estou chamando de política curricular, como eu já falei, o que se ensina e como se ensina, um pouco os modelos que a gente se encontra internacionalmente e que reflexões isso traz para o debate nacional. Então, a ideia dessa pesquisa era tentar entender como que diferentes países tratam a questão do currículo, aqui entendido como política pública. Então, não queria encontrar uma cidade, uma escola em algum país que fizesse algo interessante. Eu estava interessada na política pública de cada país, principalmente no tema da autonomia das escolas, né, que o João Roberto falou sobre isso, né, da ideia, como que a ideia da autonomia da escola versus a centralização do Estado, no que diz respeito à decisão curricular, acontecia em outros países do mundo. E também, né, que uma outra questão que importava, dado características específicas do Brasil, como que essas decisões variavam, se elas variavam de acordo com o tipo de país. País federativo versus país unitário, né, se por acaso nos federativos era diferente do que nos unitários, países pequenos ou países grandes, se tinha diferença, países com maior ou menor diversidade cultural, e se também variava de acordo com a visão que cada país tinha do professor e do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o contexto de cada país. Porque muitas vezes quando a gente faz um estudo comparado, a minha área também é educação comparada, não, mas o contexto importa. Obviamente que ele importa, então a gente tem que trazer ele também para a comparação. Então, na escolha dos países a serem analisados, eu tentei levar em consideração essa diversidade. Países federativos, países unitários, países grandes, países pequenos. Países que tivessem uma visão bastante autônoma com respeito ao papel do professor e da escola, como é o caso da Finlândia, e países que tivessem uma visão menos autônoma, como é o caso de Cuba, e etc. Países da região latino-americana e países do mundo desenvolvido. Então, esses foram os países que foram analisados na minha pesquisa. A primeira coisa que a gente observa, então é bom que não é só um problema do Brasil, é um problema internacional, é que existe uma falta de linguagem comum, né? Existe uma dificuldade de ter uma terminologia comum para falar da política curricular. Como que cada país chama esse documento nacional? Que o João Roberto disse, não, tem que ser currículo. A Cleusa usou a palavra Base Nacional Comum, a Constituição usa essa palavra, a LDB também. Nem todos os países usam as mesmas palavras. Então, eu tive uma necessidade de analisar e buscar comparar as evidências documentais, independente do nome que cada país dava ao documento. Se ele chamava de currículo, se ele chamava de parâmetro, se ele chamava de diretriz, se ele chamava de estándar. Era aquilo que era obrigatório para todas as escolas daquele território, né? Então, eu fui buscar esse documento, independente do nome que ele tem. E aí registrei, descobri um esforço internacional da Unesco de criar um glossário, né, de terminologias curriculares, que foi feito no ano passado pelo International Bureau of Education, que cuida de temas curriculares aí na Unesco. Então, como eu falei para vocês, o que eu estou chamando nessa pesquisa de política curricular? Eu estou analisando os documentos legais
que, aí a palavra aqui chave é, especificam conhecimentos, habilidades, valores. Cada documento pode usar uma terminologia, um documento pode ser baseado em habilidade, competência, mas o documento que especifica o que se ensina aos alunos, o que ensinar, e a maneira pela qual esse conhecimento, esse valor, essa habilidade, essa competência deve ser ensinada, o como ensinar. Então, eu queria analisar o que, ensinar e o como. Se no documento tinha o que e o como que era o que, como que era o como, ou se não tinha as duas especificações. Né? Então, eu queria também entender aonde que a decisão era tomada. Esse o que e esse como. O que se ensina e como se ensina. Quem decide? Ela é decidida a nível central ou ela é decidida pela escola e seus professores? Essa era uma outra coisa que permeou também a minha pesquisa. Então, eu vou dividir um pouco os achados nos temas. O que ensina e como ensina. Então, a primeira coisa que a gente observa, quando a gente olha aquele conjunto de países bastante diversos que eu analisei, é que nenhum país, dá autonomia total à escola com respeito ao que ensinar. A gente não encontra isso em nenhum lugar do mundo. Né? O que a gente encontra que pode, sim, variar, é onde que isso é centralizado. Se a centralização do que se ensina ela é feita no nível da província, do estado, do município, do distrito escolar, ou se essa decisão é feita no nível nacional, que é o caso de alguns países federativos, ou também no nível federal, nos países unitários, no nível federal, nos países federativos. Né? Então, essa é a primeira coisa. O que a gente observa? Né, que países federativos, como o Brasil, que tinham, até no início dos anos 2000, a tendência de ter essa decisão tomada no nível da província e do município, veja, ninguém outorga a escola. Ela estava no nível do estado, da província, do município. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos, por exemplo, o caso da Austrália. Esses países, por exemplo, o caso da Nova Zelândia, começaram a mover a sua política curricular, ou seja, a sua decisão do que ensinar para o nível central. Então, a gente teve reformas curriculares na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, centralizando, levando essa decisão para o nível federal. Sob o argumento, um deles usado aqui pelo João, que é o argumento da equidade. Não é justo que um menino no Alabama aprenda menos que o menino de Massachusetts. Porque não é justo, essa decisão não pode ser tomada no nível dos estados, ela tem que ser tomada no nível da federação. Decisão dos Estados Unidos. A Austrália disse, o fato da gente descentralizar a nossa política curricular tem levado a que o nosso país tenha desigualdade no desempenho das nossas províncias. Isso não só não é equitativo, como isso também tem atrasado economicamente, socialmente, o nosso país. Veja, a Austrália é um país desenvolvido, mas ela está preocupada que ela está perdendo espaço para os países asiáticos. Então, ela usou a unificação curricular como forma de aumentar o padrão aí da qualidade da sua educação. Então, a gente tem essa decisão tomada, muitas vezes, no nível da província, ou do estado, mas essa política tem sido modificada nos últimos anos. Quando a gente olha, né, o que ensina, a gente pode fazer uma divisão aí de 3 grupos, né, ou 2 grupos no primeiro momento. Se a gente olha países como Portugal, Cuba, México, Chile, a gente vai ver que a decisão é tomada quase que exclusivamente no nível central. Né? A gente observa que o documento que especifica o que ensina, ele praticamente diz ipsis literis o que tem que acontecer na sala de aula. Ele tem um grau de especificação maior. Né? Então, nós não estamos dizendo que lá é o governo central que define. O grau de especificação é maior. Em países como Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, Estados Unidos, ela é tomada em parte pela escola, mas ela tem que ser feita a partir dos documentos curriculares nacionais ou estaduais. Isso tem a ver, pela característica do país,
são países federativos. O México é um país federativo, mas ele é muito diferente, porque ele tem todas as decisões tomadas pelo Ministério da Educação. Apesar de ser federativo, os professores são empregados do Ministério da Educação no país inteiro. Cristóvão Buarque ia gostar, né, de morar lá. Federalizaram a educação. E são países, no geral, não são países desenvolvidos. Ou são países unitários, como é o caso de Cuba, né? Então, para a gente, de fato, entender o grau de autonomia que é outorgado à escola, que é o interesse aqui que a gente tem, a característica não é tomada pela escola, isso a gente já sabe. Mas qual que é o grau de autonomia que a escola tem a partir dessa decisão que é tomada a nível nacional, nesses países ou a nível no Estado? Né? Então, a gente tem que olhar os documentos e é isso que eu trouxe para vocês. Né? Eu trouxe exemplos aqui, 3 exemplos de 3 países que representam graus distintos de autonomia que é outorgada à sua escola. Tá? Lembrando que não existe aí nenhuma autonomia total. O primeiro exemplo que eu trouxe foi Portugal. Né? Então, a decisão é no nível central, Portugal é um país unitário, e se define somente em Portugal o que se ensina. Para definir o que se ensina em Portugal, eles estabeleceram 3 documentos. Eles começaram na definição de um currículo nacional. O fato do currículo que aparecer aí ser de 2001 não significa que não existia um documento anterior. Significa que esses documentos vão sendo sempre renovados. Né? Então, eles tinham um currículo nacional, um currículo baseado em competências, quer dizer, Portugal entrou muito nesse movimento de mudar a educação, da educação ser baseada em competência, e existia uma crítica muito forte dos professores de que esse currículo não era claro o suficiente para balizar a decisão que ele tomava na sala de aula. Então, Portugal decidiu criar 2 outros documentos que derivam desse currículo nacional. Né? Veja, o nome aqui, no caso de Portugal, é Currículo Nacional, que é o Programa de Matemática do Ensino Básico, o Programa de Língua Portuguesa do Ensino Básico, ou seja, é uma especificação dessas competências que são competências, muitas vezes, interdisciplinares. Aí eles tomaram essas competências e especificaram em programas disciplinares e, a partir de 2011, começaram a desenvolver o que eles chamam de metas curriculares, que seriam o que a gente chama na pesquisa de padrão de desempenho. Bom, como que eu sei que o aluno está aprendendo aquilo que eu tenho no programa? Eu estabeleço uma meta para medir isso. Tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo o que seriam essas metas curriculares. Eu peguei esse último documento, porque ele é o documento que mais especifica. Como os 3 documentos são obrigatórios, obviamente que a meta acaba sendo o documento operacional que a escola trabalha. Então, eles deixam muito claros, né, em Portugal, que as metas são documentos clarificadores das prioridades nos conteúdos fundamentais dos programas e estão definidos por ano escolar. Aí já mostra também que é estruturado ano a ano. Elas estão divididas em objetivos, os objetivos e descritores indicados em cada ano de escolaridade são obrigatórios, ou seja, não é o PCN, gente. O PCN não é um documento obrigatório. O PCN é um documento que, se o professor quiser usar, ele usa, se ele não quiser usar, ele não usa. Aqui nós estamos falando de documentos que o professor obrigatoriamente tem que utilizar na definição do currículo da sala de aula dele. Vou mostrar aqui o documento original ali, eu ampliei um pouquinho para a gente ter uma noção do grau de especificação. Aqui não tem nenhum julgamento de valor, se é isso que tem que aprender em matemática no primeiro ano. Peguei matemática porque é mais fácil da gente comparar entre países. Então, está lá, uma das categorias é números e operações, um dos temas ou dos eixos seriam os números naturais, e diz o seguinte: uma das coisas que a criança tem que saber no final do primeiro ano é contar até 100. E as metas dizem que para contar até 100, a criança mostra que ela sabe contar até 100, se ela, uma das coisas, sabe de memória a sequência dos números naturais até 20 e utiliza corretamente os números do sistema decimal para o representar. Então, vai num crescendo até chegar no 100. Então, a discussão aqui é o grau de especificação desse currículo, que deve ser colocado em prática pelo professor na sala de aula, é grande. Porque ele é grande, o que ensinar quase que é um como ensinar, porque ele está dando um pouco a sequência
desse caminho. Mas Portugal não é o exemplo, né, do país que mais especifica. Um outro exemplo, né, que seria o contrário a Portugal, é o exemplo da Finlândia. Lembra, aqui nós estamos falando de países que todos os países aí têm um documento. No caso da Finlândia, a Finlândia acredita, né, é o país que é sempre citado como exemplo de país que dá autonomia aos seus professores. Então, alguma decisão é tomada, sim, no nível da escola, mas essa decisão ela é tomada a partir de um currículo nacional, né? Então, ele tem um conjunto de documentos nacionais que garantem o que eles chamam também de uma base comum. E cada escola elabora o seu currículo a partir dessa base. Então, eles têm a Lei Nacional de Educação deles, que é geral, e o Currículo Nacional para a Educação Básica, que foi aprovado em 2004. Não significa que a Finlândia não tinha um currículo antes disso. João, também, novamente, a Finlândia usa a palavra currículo. Não significa que a Finlândia não tinha um currículo antes disso. Significa que a Finlândia tinha um currículo que especificava muito mais o que a criança aprendia. Como a Finlândia deu um salto, e nós sabemos, ela é um parâmetro de qualidade na formação dos seus professores, ela achou que ela podia cortar um pouquinho na sua especificação. Veja bem, ela tinha um currículo de 700 páginas, e agora o currículo dela só tem 300 páginas. Tá? Então, está aqui. Eu vou mostrar um pouco o currículo, mas aqui diz o que é o currículo nacional. Ele especifica os objetivos e os conteúdos do núcleo comum, a partir de temas transversais, disciplinas, grupos de disciplinas, do ensino básico e destina a todos os alunos que recebem educação obrigatória. Ou seja, é um currículo também para a escola privada finlandesa. Então, o currículo nacional comum é o parâmetro para a elaboração do currículo da escola. Então, a autonomia do professor finlandês começa onde termina lá o documento. Ele não pode dizer que aquilo lá, ele fazer outra coisa que não o que está no documento. Como o documento especifica menos, ele pode fazer mais, né? Então, vamos ver o que é especificar menos. Aqui está o índice do currículo finlandês. Eles têm uma versão em inglês, e aí a gente pode observar que eles têm um capítulo para cada disciplina, ou para cada área do conhecimento. Mas o currículo finlandês, ele é flexível, ele não é como o currículo português. O que significa isso? Que a disciplina não precisa chamar matemática, você pode chamar matemática e ética. A escola tem autonomia para criar a disciplina, desde que tudo que está escrito lá, que ele tem que aprender de matemática, ele aprenda, e tudo que está escrito lá, que ele tem que aprender de ética, ele aprende. Se ele vai aprender numa aula, 2 aulas, misturando, não misturando, com um professor meio... É a decisão da escola. Então, a autonomia está na forma como organiza esse currículo. Autonomia essa que não está presente no currículo português. Então, está aqui uma página do currículo, eu traduzi um pedacinho também. Então, eles têm uma visão geral do ensino da disciplina na educação básica, é um parágrafo, não é um texto, um tratado acadêmico sobre a concepção da matemática no mundo, é um parágrafo apenas da visão geral do ensino da disciplina na educação básica. Aí, aspectos centrais no 1º e 2º ano, que já mostra que na Finlândia eles organizam de 2 em 2 anos, o professor segue o aluno, portanto, ele tem 2 anos para organizar o currículo dele, versus 1 ano, que é o caso de Portugal. Os objetivos gerais para esses 2 anos, que são poucos, vocês estão vendo lá, aquilo seria o total, e ali tem um objetivo. Os alunos irão entender o conceito de número natural e aprender habilidades básicas de cálculos apropriados. Ou seja, não fala lá do 1 ao 100, não chega a especificar naquele nível. Eles aqui também especificam conteúdos centrais, né? E voltam a fazer uma lista de conteúdos, apesar de que lá eles falam de habilidades. Então, dos conteúdos que é central em números e cálculos na Finlândia é o conceito de fração de maneira concreta. Então, no final do 2º ano, o aluno tem que ter tido algum contato com a fração de maneira concreta. Ele não precisa saber o que é uma fração, escrever a fração, mas ele tem que ter esse contato. Como que o professor sabe, né, ou como que o sistema finlandês sabe que o aluno aprendeu? Porque existe no currículo finlandês, isso é novo,
isso é no currículo de 2004, eles tiraram a especificação e colocaram descrição de bom desempenho no final do segundo ano, que seria o equivalente às metas portuguesas, ou seja, é o padrão de desempenho. Como que eu sei que o aluno teve um contato com a fração de maneira concreta? Porque ele é capaz de mostrar para mim o que é um meio, um terço e um quarto. Então, esse é o currículo da Finlândia, que no cenário mundial representaria o currículo que dá mais autonomia ao professor. Meu tempo acabou, vou tentar rapidamente aqui, que eu tenho. Falta só mais um país. Como que ensina? Vamos lá. Então, poucos países de maneira explícita dizem que definem centralmente como ensinar. Então, a diversidade de modelos pedagógicos ela está presente na maioria dos países. Mesmo em Portugal, que você pode discutir que, de certa forma, quanto mais eu especifico, mais eu estou amarrando, né? No geral, os países mais desenvolvidos dão mais autonomia, os países da América Latina tendem a sugerir ou até mesmo a prescrever. Um exemplo de um país que faz isso, que toma a decisão no nível central, tanto do que se ensina, do como se ensina, é Cuba, né? Não por nada é o país, se fosse por isso, é o país que tem melhor desempenho acadêmico na região latino-americana. Toda a decisão do que e do como ensinar é feita pelo Ministério da Educação. E ele tem documentos nacionais, que são seus programas de disciplina, que especificam e detalham o que e o como que se ensina, e, obviamente, eles têm um conjunto de materiais que são derivados desse que e desse como. Então, está aqui os objetivos do primeiro ano de matemática em Cuba, né? Comparar e ordenar os números naturais até 100. Indicar o antecessor, o sucessor, enfim, eles detalham como que, além de saber até 100, o que ele tem que saber. Bom, como que o professor ensina, como o aluno conta até 100? Em Portugal, eles tinham um conjunto de metas que, de certa maneira, levavam a entender que existia uma forma de ensinar aquilo. Na Finlândia, eles não falam nada sobre aquilo, desde que o aluno, no final, saiba aquilo. Em Cuba, eles têm uma definição de como ensinar, porque o currículo especifica o tempo que o professor tem que gastar em cada tópico do currículo. Então, o número de 1 a 100 é dividido, ensinar a contar de 1 a 100 no primeiro ano é dividido por unidade. Na unidade 1, ele vai aprender a contar até 10, e assim sucessivamente. Daí, na unidade 2, ele vai adicionar e subtrair até 10. Ele não vai passar para o 11 até ele somar e subtrair. Então, tem um método e tem uma visão da matemática expressa aí nessa definição. Então, eu entrei aqui, só para vocês verem o grau de especificação, você entra em cada unidade. Cada unidade, unidade 1, os números naturais até 10, ela é especificada aqui, ó. Ela tem os objetivos da unidade. Então, o 1.1 é o número até 5. Então, para o aluno contar até 10, primeiro ele vai contar até 5. E como que ele aprende o número até 5? Primeiro ele aprende quais são os números e a escrever os números, né? A obtenção dos números naturais até 5. Como que eu escrevo esses números? Exercícios preparatórios para a escritura das cifras 1, 2, 3, 4, 5. E as horas, lembra? A hora que ele vai gastar em cada pedacinho desse conteúdo está estabelecido pelo Ministério da Educação. E ela é feita anualmente, tanto que entra os feriados já lá naquela especificação. Então, nós estamos falando aqui de um país que especifica o que e o como ensinar, que é muito diferente da Finlândia, né? Então, o que a gente observa? O que está por trás desses modelos? Que eu acho que isso que é interessante a gente trazer. Quando a gente fala de maior centralização, e esse é o argumento do modelo cubano, nós estamos falando que a gente quer equidade no sistema. Esse é o argumento da centralização australiana, esse é o argumento da centralização americana que a gente tem observado, né? Então, é um sistema equitativo, que não é justo, né, que eu quero que cada cubano tenha as mesmas oportunidades onde quer que ele esteja nesta ilha. Esse é um discurso forte em Cuba. Então, a ideia da centralização, nesse debate internacional, ao contrário do debate nacional, ele tem um foco na equidade,
né, na democratização do acesso a esse conhecimento. No geral, também, os países que defendem a centralização, eles acreditam que é uma maneira mais rápida de levar a cabo inovações pedagógicas. Que se existe uma forma que se descobriu na pesquisa de ensino matemático que tem mais sentido, que é o cálculo mental, por exemplo, como que eu faço com que isso chegue a todos os alunos, se eu não centralizo de alguma maneira essa minha política curricular? Se eu espero que cada surja um professor que foi formado numa faculdade de educação, que aprendeu que cálculo mental, quer dizer, o tempo que eu vou ter de renovação pedagógica vai ser muito maior, né? E também a ideia do alinhamento com as demais políticas, ou seja, em Cuba isso é muito forte, em Portugal também, né? Então, eu alinho o material didático, eu alinho a formação do professor com o currículo. E a ideia de maior autonomia às escolas, gente, no padrão internacional, que é a Finlândia. Então, sempre que eu falo de autonomia aqui, eu estou falando da Finlândia. Eu não estou falando do cara chegar lá e inventar, porque ele acha que o aluno dele não deve aprender fração, ele pula. Não, nós estamos falando da autonomia dado algum marco legal curricular. Ele tem a ideia de que o professor, o profissional que está à frente da sala de aula, ele tem a competência e o julgamento para saber atender às necessidades da comunidade local. Então, eu tenho que dar espaço para esse ator agir. Isso é muito que está por trás dessa abertura que a gente observa na Finlândia. Mas o que as pesquisas também mostram é que, em países ou em localidades com bastante desigualdade, se eu dependo do ator local, da decisão desse ator local, da capacidade desse ator local tomar a decisão, eu também posso aprofundar as desigualdades, porque eu posso ter um ator local que é capaz de fazer isso, de tomar a decisão correta, ou que seria melhor para aquele conjunto de alunos, como eu posso não ter, né? Então, essas diferenças, você pode gerar mais desigualdade num modelo... Aqui eu vou pular já para o último slide, que eu já estourei meu tempo, né? O que eu acho que é interessante dessa pesquisa internacional para o nosso debate nacional? Primeiro, que eu acho que coloca em perspectiva um pouco o vocabulário, né, que a gente utiliza para falar sobre currículo no Brasil. E um deles, a autonomia, né? Quando a gente olha para os documentos legais brasileiros, a gente observa que o Brasil já tomou a decisão de definir alguma coisa centralmente. Senão, a gente não tinha escrito, né, na nossa Constituição e na nossa LDB que a gente precisava de uma base nacional comum. Ou seja, a gente também, como todos os países do mundo, acreditamos que essa decisão não pode ficar à revelia, né, de algum sistema nacional. O problema está no nível de especificação, que aí é o problema, geralmente, brasileiro, né? A Priscila falou aqui a gente tem o regime de colaboração, mas a gente não disse o que é isso, então ninguém sabe o que é, cada um acha que é uma coisa e vai fazendo baseado no que ele acha. A mesma coisa vale aqui para a Base Nacional Comum, né? Quando a gente olha o grau de especificação dessa base, e o que eu estou chamando de grau de especificação da base? Aquilo que é obrigatório de ser seguido pelas todas as escolas brasileiras, que são as diretrizes curriculares nacionais, é incomparável, vocês viram os documentos aqui, com qualquer outro país do mundo. Ela é extremamente baixa, ela é extremamente genérica, ela diz assim, olha, gente, tem que aprender língua portuguesa, matemática, ciências naturais, como se a gente já não soubesse isso. E o que traz de especificação, ele traz outras coisas, traz uma discussão sobre currículo, uma discussão sobre uma série de questões, mas ela não traz a especificação do que se ensina. E mesmo quando a gente compara aos países que mais dão autonomia para o professor, como é o caso da Nova Zelândia e da Finlândia, né? Então, o que a gente observa? A Cleusa falou sobre isso. Alguns estados e municípios têm investido, eu sei que muitos municípios do estado de São Paulo têm investido na especificação dessa base comum, que seriam essas diretrizes, chamando isso de orientação curricular, diretriz curricular. Mas, no geral, essas orientações elas não se baseiam num documento claro nacional. Elas se baseiam em diretrizes
que dizem muito pouco. Portanto, a orientação curricular que o município e o Estado define e a diretriz praticamente não conversam. Além da introdução, fala, isto aqui se baseia na diretriz, mas você não enxerga nada da diretriz naquele documento, né? Um outro problema é que a diferença na capacidade dos entes federados em fazer e produzir essas orientações tem gerado desigualdade. Assim como tem Estado que tem Estado que não tem. Não tem porque não tem dinheiro, porque não tem vontade política, porque não tem capacidade técnica, e município mais ainda. Então, a gente tem alguns que fizeram e outros que não fizeram, né? Então, o fato de não existir isso nacionalmente, da gente ter uma dificuldade em especificar, porque a gente não tem de onde se basear, a Cleusa falou isso, volto a repetir. O livro didático que ocupou esse espaço por muito tempo está mais recentemente sendo substituído pelas avaliações em larga escala, e em alguns municípios aqui, no estado de São Paulo, bastante, por sistemas de ensino. Ou seja, um ente externo a essa decisão está tomando a decisão do que as nossas crianças aprendem nas escolas. Quando, na minha opinião, essa decisão é uma decisão pública, é uma decisão coletiva, é uma decisão democrática, e por isso que eu sou uma defensora aqui de que a gente comece o mais rápido possível esse debate no Brasil. Obrigada.